Fala galera, bem-vindos ao sexto episódio do FreelaCast. Hoje eu tô aqui com a Gabi Miranda. Além de ser fãzaço dela, ela é uma incrível artista aqui da região de Santos, da Baixada Santista como um todo. Gabi, obrigado por ter topado o convite. É um enorme prazer ter você aqui conversando com a gente hoje. Valeu, Bruno. Obrigado pelo convite, de poder compartilhar um pedacinho do meu trabalho aqui hoje. Vamos começar lá do comecinho. Eu sei que você é bem tímida para falar sobre você, mas vamos voltar lá na tua infância. Você fala que desenha todos os dias desde que você se lembra. É, Quando que você começa a lembrar disso tudo? Quando que você começa a lembrar da Gabi desenhando? Você era pequena? Você era bebê? Como é que funcionava isso? Acho uma das poucas coisas que eu fiz, assim, desde criança, todos os dias. Então, é uma prática mesmo. Acho que tem ali a questão de um bichinho que nasce com você, de interesse, que faz você querer aprender aquilo, praticar, estudar aquilo. Mas a prática ali é a essência de tudo. E eu tenho poucos desenhos antigos, assim, eu nunca tive muito apego em guardar eles. Mas pessoas da família, tem um desenho ou outro. E os primeiros datados são de 4, 3 anos de idade. Nossa. E tudo que eu escuto foi desde que eu comecei essa época, assim. E, Lógico, com toda a perspectiva de desenho de criança, mas evolução desde ali até hoje. o que que você desenhava nessa época? O que que tem de registro? Eu tenho duas vertentes, assim, que eu me lembro, de onde eu posso me recordar, que é uma vertente mais realista. Meu pai, ele pintava quando mais novo, assim, quando eu era criança. Então Então você ele já tinha tinha uma essa. referência na família também para Sim, não influenciar de nisso. prática, porque ele já tinha parado. Ele teve algumas desilusões, assim, não praticava muito, mas na minha casa tinham quadros dele. Então, com essa pegada mais realista, que é o que eu, talvez hoje, a vertente que eu mais admire e goste de praticar, assim, Tá, em desenhos autorais, assim, não em trabalhos comerciais. tá. E comecei a desenhar em encontros de família mesmo. Parentes parados, fotos. Acho que a primeira vertente de desenho que eu tive foi essa. E sempre preto e branco, usando só caneta, lápis, grafite. E a outra vertente que era bem oposta, que era mangá. Eu gostava muito de Dragon Ball Z. Eu tinha pastas e pastas, e eu me Quem não, recordo né? bem disso. É, e eu conseguia desenhar todos assim, sem ter um referencial, era algo bem automático, que eu gostava bastante, e usando muita cor. Então era uma coisa bem oposta do meu gosto, assim, que era o preto e branco. A origem do colorido eu entendi que veio muito dos desenhos, principalmente os japoneses. A gente pode citar também Pokémon e mais algumas variações, né? Tudo, assim, Mas de onde que veio esse preto e branco? gosto mesmo. Eu acho que se você consegue representar o sentimento que você quer por um trabalho no preto e branco, a cor ela não se faz necessária. Então acho que se você consegue desenhar o essencial usando apenas uma ou duas cores, eu acho que a energia ali sabe, a essência do trabalho, ela se faz o mais simples, é o mais poderoso assim para mim, sabe? E você comentou que tomava muita bronca por não querer colorir os desenhos, né? Sim, tive várias discussões com professores de artes. No Santa, inclusive, tem uma exposiçãozinha que eu me lembro até hoje. A gente tinha que ilustrar uma canção e todos tinham desenhos coloridos e o meu era o único preto e branco. E, e hoje Então, o preto e branco é mais admirado do que era naquela época, né? sim, as pessoas consomem. Tem muita gente que não enxerga o preto e branco como um trabalho de arte final. Vê uma tatuagem preto e branco, pergunta para a pessoa quando ela vai colorir, espera sempre a cor para a finalização do desenho. E hoje não, hoje já é um pouco melhor visto. Então eu vendo muitos trabalhos preto e branco, paredes preto e branco, existe o consumo e as pessoas entendem isso como uma arte final, né? Sim, eu tenho um amigo, eu imagino que ele vai ouvir esse podcast, que ele tem um Goku desenhado na coxa há pelo menos uns 6 anos, que é só o traço. Nesse caso era falta de dinheiro, não era porque ele gostava, mas acabou ficando por tanto tempo que ele acho que ele nem vai querer pintar mais. Mas É, acontece, a época que eu tatuava mesmo, eu tatuei um menino e os amigos dele perguntavam isso. E ele me falou, era preto e branco, eu só fiz trabalhos preto e branco na época que eu tatuava também. Preto e branco não, né? Só preto. E acontece isso mesmo. É uma perspectiva de arte, né? Acho que hoje tá mais diluída, acho que a gente encontra arte em lugares mais acessíveis, no Instagram o tempo inteiro, e as pessoas conseguem entender a arte em diferentes estilos. É engraçado como a gente ainda vai abordar esse tema mais pra frente, mas é engraçado como a arte ela é extremista, né? Então você tem a arte saudosista de coisas que já aconteceram e você tá trazendo, sei lá, o vintage, por exemplo.
mas você tem uma transição totalmente oposta. Por exemplo, o preto e branco, que antes era não mal visto, mas visto como uma coisa incompleta, mal acabada e tudo mais, e hoje ele tá em alta, né? Então é uma coisa que é muito fluida, né? A gente não tem como prever o que, que vai ser arte, o que, que não vai ser. Isso é uma discussão bem boa, assim, de essa questão do que é arte, né? Antigamente eu até cometia, eu acho que isso é um erro, de você falar que, eu não acho que isso seja arte, ou julgar o trabalho de outro artista por ser muito fácil. Às vezes você vai num museu e vê um trabalho e você fala, nossa, mas eu faria. Ah, aqui tem uma falha, eu arrumaria, eu faria assim. Muitas pessoas julgam, sei lá, Romero Brito, trabalho de outros artistas que não é arte, mas a partir do momento que duas pessoas concordam que aquilo é arte, pronto. Eu Então, ia isso a dar gente esse vem exemplo. encontrando Se outra em pessoa várias gosta, é questões, arte, mas né? se a gente for entrar nesse Exatamente. mérito, o Van Gogh também não era arte antes dele morrer, né? Entendeu? Muito. Abre um território para muitas discussões, assim. E Exato. hoje em dia existe muito. O próprio julgamento, né? Com questão de música, arte, tudo que é mais alternativo, as pessoas tendem a julgar, mesmo elas não tendo conhecimento técnico para aquilo, né? Tudo que E não é do acontece gosto de muito. alguém abre mão para um julgamento, né? Exatamente. Exatamente. E você foi levando isso ao longo da tua adolescência inteira, né? Mais como hobby do que como profissão. Como que você fez essa transição de eu entendo que é mais do que um desenho, agora eu posso ganhar dinheiro com isso? Como é que foi esses primeiros trabalhos que você fez ao longo da vida? Demorou bastante tempo. Eu nunca vi, assim, desde criança, desde essa época que eu exerci. Eu sempre gostei muito, eu fui apaixonada por arte, por reproduzir, mas eu tinha uma perspectiva de arte muito baixa, que diretamente ia me fazer tornar uma professora se eu quisesse seguir isso como profissão. Eu não tinha referenciais de artistas famosos, igual a gente tem hoje no Instagram, que você consegue ver que o artista ele consegue viver daquilo, ele consegue viajar, Sim. ele consegue, né, se estruturar a partir daquilo. E antigamente não tinha isso, não tinha esse contato grande, a não ser que você de fato conhecesse alguém. E o que quer fazer que passou o carro do ovo? Não Faz consegui parte. me concentrar. Eu vou inclusive manter isso na gravação pra gente ver os problemas que a gente tem aqui. É, Mas enfim, então, essa parte demorei bastante para ver isso como profissão. Eu tinha o mesmo preconceito, enxergava como hobby e via isso e entendia que as pessoas também enxergavam como hobby. Diversas vezes eu pintei coisas para amigos e pessoas perguntavam, mas você cobra? Achavam mesmo, era visto como um hobby. E aí isso fazia com que eu mantivesse isso dentro de uma caixinha, assim, não de fato procurasse estabelecer uma profissão a partir disso. Eu comecei pintando camisetas e quadrinhos para amigos. E era muito pontual, muito isso você tinha pontual. quantos anos? 15 anos, acho que eu Tá. comecei a comercializar os meus primeiros trabalhos. Na época dos Pintei algum. primeiros shows que tinham aqui na cidade também, né, e tudo mais. Isso mesmo. Cheguei a pintar. Teve um show do Red Hot Chili Peppers e tinha, sei lá, 8 camisetas minhas. Irado. Então, eu customizava bastante camiseta, eu gostava. O retorno era muito baixo mesmo. Perto de hoje, né, do que eu ganho num mural. Pro trabalho de horas, que era pintar uma camiseta. Mas era algo prazeroso, eu gostava de fato de fazer. E E você era muito começou a vender o quê? Camisa ou... camisa customizada e alguns quadrinhos. Tá. Desenhos emoldurados, assim, com moldura e vidro. Onde que você E vendia? Como é que era? através de amigos mesmo, Facebook. Na época acho que nem tinha Instagram, ou era o começo de tudo, quando eu criei o meu usuário, assim. Tá? Que isso foi acho que 2013, 2014, talvez. E. Não, acho que um pouquinho antes. Eu sou Talvez bem não ruim com tivesse. data. Não Talvez não tivesse. tivesse. Enfim, e aí começou amigos, escola. Eu estudei no Santa Cecília, então é uma escola relativamente grande, bastante contato, assim. E foi fluindo dessa forma. Mas o crescimento foi muito baixo. Aí, com uns 18 anos, que eu entrei na faculdade de arquitetura e ainda continuei fazendo esses trabalhinhos Por que e surgiu a. arquitetura? Então, eu não sabia, tinha zero ideia do que fazer como faculdade. Eu amava esporte, praticava esporte desde criança, assim como praticava a arte, né? Então eram duas vertentes que, de fato, eram carreiras que eu diria que eu seguiria, mas a possibilidade de me tornar professora, de novo, me impulsionava para outro lado, sabe? Tá?
E aí eu linkei coisas que eu gostava. Então eu prestei vestibular para ciências biológicas, para design de produto, design gráfico e arquitetura. Coisas que tinham a ver com coisas que eu gostava, com arte um pouco. E acabei optando pela arquitetura porque eu comprei que tinha arte envolvida, assim. É uma coisa falsa que é vendida para os estudantes de arquitetura no começo. Primeiro ano é lindo, cheio de arte, mas depois a arte é deixada de lado Depois e vira nem tão engenharia, bem né? aceita. E nem tão bem aceita por muitos professores, assim. Eu tentava me expressar através de arte. Todos os meus projetos eu mandava um sketchbook junto com todo o projeto desenhado à mão, todas as perspectivas. Não fazia 3D, entregava à mão. E isso era bem visto por muitos professores, mas alguns zero, assim, sabe? Sim. Então, tem vários episódios, assim, que eu fui me tornando desgostosa com o que eu estava estudando, assim. Desde da virada do primeiro para o segundo ano, eu já comecei a ter minhas dúvidas, mas meus pais arcavam com o meu estudo, então Tá, eu tinha medo também de jogar fora, tipo, o que eles tinham investido em mim, sabe? E não queria deixar para trás algo que eu comecei, entendi. desistir. E foi na faculdade ainda que você fez seu primeiro grande trabalho, né? Sim, na virada mesmo dos 18 para os 19 anos, eu tive o convite de um amigo que estudava comigo na faculdade, ele já tinha o escritório dele de arquitetura, de design, e me convidou. Fiz meu primeiro mural em Praia Grande, Tá, um mural preto e branco. mural onde que era? Era um escritório, ai, eu não sei te dizer o Ah, local. não, era no próprio escritório mesmo. Isso, numa parede do escritório. Eu fiz como se fosse Tá, uma perspectiva de outro ambiente, assim. Foi bem legal. Já com as canetas que eu uso hoje, com as poscas, legal. e preto e branco, assim, foi bem interessante, assim. Me, fa É, Me fala um pouco, eu ia perguntar desse lance de como que você foi amadurecendo os seus primeiros desenhos para o que você tinha, não o que você tem hoje, mas na época da faculdade, essa meia transição. E uma das coisas era justamente isso. Eu conheço muito o seu trabalho, eu sei que tem muitas vertentes, mas conheço muito o teu trabalho pela Polska. Ela já começou nessa época também, esse estilo então, eu próprio? usei, na verdade, as customizações começaram a partir da uma posca. A primeira posca que eu usei foi uma posca rosa, eu me lembro até hoje. Um amigo, um dos meus melhores amigos, o Igor, me emprestou essa posca, porque era uma caneta relativamente cara na Sim. época, ninguém gastava R$ 16 numa caneta. E aí eu experimentei a dele e a gente começou a customizar tudo. Então, mala de amigo na escola, shape, e até que eu comecei a comprar a minha primeira e efetivamente customizar as camisetas. Então, o meu start ali comercial veio dessa caneta rosa, sabe? Sim. E isso foi influenciando teus próximos desenhos, pelos traços, Sim, pelas foi um cores, como tudo. material que eu me adaptei muito bem e que eu fui testando a versatilidade dele, eu fui vendo também os erros que podia acontecer com ele e aprendendo a usar outros materiais, mas é um material presente na maioria dos meus trabalhos, sim, de mural a peças que eu customizo. E você se formou em arquitetura. Me formei, sem DP, nada, tudo bonitinho. Apresentei meu E TCC e foi a última vez que eu abri um programa de arquitetura no meu notebook. como que você buscava, ou a própria arquitetura te dava isso, mas a pergunta é como que você buscava inspirações para a vida da Gabi artista dentro da Gabi arquiteta, sabe? Eu acho que me deu um senso crítico. A gente é muito novo quando entra na faculdade, né? Então a gente acaba se descobrindo e eu me descobri artista entendendo o que eu não queria fazer, né? No segundo ano eu já comecei a estagiar no escritório muito bom em Santos, Tá, mas eu já entendi que não era pra mim, assim, não era o que eu queria pra minha vida. Não era o que eu expectava pra mim, sabe? Tanto na função de ficar parado num escritório, quanto a sua criatividade ser podada, né? Você tá trabalhando para alguém também, e N coisas assim que foi me tentando fazer eu fugir, abrir os olhos para a arte, que era um lugar que eu me sentia muito mais livre. e quando foi essa virada de chave que você falou, pô, agora não é pra mim, já tava acumulando há muito tempo, mas hoje foi o dia que não é pra mim, eu vou viver do que eu gosto. Foi quando, deixa eu ver, quando eu estava no quarto ano, faltava um ano e meio para me formar, assim, na arquitetura. No terceiro ano, entre o terceiro e o quarto ano, eu tava no meu segundo escritório e aquilo já estava batendo, assim, para mim, será que é isso? Será que é isso?
E aí eu falei, não, tem 1 ano e meio para me formar, conversei com os meus pais, porque eu devia essa satisfação para eles, já que eles arcavam com meus estudos. Sim. E a gente chegou numa conclusão, falei, tem 1 ano e meio para me formar, eu vou ter esse 1 ano e meio para quebrar a cara, eu sou nova, eu vou fazer acontecer em 1 ano e meio. Se até eu me formar não der certo, eu foco na arquitetura e paciência, senão eu vou viver do que de fato me faz feliz. E aí, esse 1 ano e meio, eu comecei a me dedicar. Fiquei muito mais livre, né, para poder me aventurar na arte, estudar, praticar, fazer os murais. Ainda era tudo muito picado, não tinha uma regularidade, mas aquilo aflorou em mim de um jeito que eu não poderia deixar essa oportunidade passar, sabe? Aí eu Sim. me formei e ali foi 24 horas por dia de arte e dedicação, assim. Você tinha comentado comigo desse processo de amadurecimento que você precisou passar por isso até criar uma consistência, Sim, tanto no lado empreendedora, mas também na organização, na gestão de tempo, mas na gestão psicológica, né? Porque não é sim. fácil do dia para noite mudar de vida e tomar Não. muito não, né? E como é que foi esse começo? Então, nesse dia que eu decidi, eu precisava falar com esse meu chefe, né? E aí eu tava me cobrando bastante. Eu sou uma pessoa ansiosa, assim. E aí eu tava com bastante medo de quebrar um contrato de confiança, né, que ele tinha comigo. Que ele tinha me contratado, ele tava esperando que eu trabalhasse com ele. Claro. E nessa conversa a gente teve uma conversa bem franca e ele me deu bastante estímulo de seguir, sabe? Ele falou: eu tenho 1000 projetos que eu queria estar fazendo e eu fico preso aqui no escritório e não consigo. Então eu sou refém do meu trabalho hoje. Se eu tivesse a oportunidade que você está tendo, eu abraçaria. Vai, foca e é isso. E aí isso me deu um Legal. estímulo muito grande, sabe? Acho que foi um passo bem, bem É em importante paz, sabe? destacar que tem muita gente que já passou ou ainda vai passar ou está passando por essa situação que você está comentando e Sim. está preso nesse medo, sabe? Ou se teve a ação de conversar e tudo mais, não teve o mesmo chefe que você teve. Sim, eu entendo que eu sou muito privilegiada. Eu tenho uma estrutura familiar que me permitiu isso. Eu sei que tem muita gente que tem a gana, tem o Claro. talento para fazer aquilo, mas que nunca vai ter essa oportunidade de tentar, né? Tipo, isso é uma oportunidade que eu tive e eu sou bem grata a isso. Mas E tudo fluiu para que isso acontecesse, né? sim, Esse o, chefe o ter lance dado. maior é não deixar de tentar, né? Sim, sim, se você pode, se tem espaço para isso, e lógico, não é vital para você aquele trabalho, né? Tem gente que se largar um trabalho desse não come, então Exato. não tem como. Mas eu vejo muitos amigos, muitos mesmo, passando por crises assim, e eu sei que eles me chamam para falar sobre, porque eles se sentem nesse momento que eu tive momentos anos atrás, sabe? Você vira uma inspiração, né? Isso é Parece bem que não, maluco, parece que a mas gente não então. tem vida suficiente, né? Não Exato, escreveria um livro exato. sobre Isso minha é bem vida. louco, então. Mas é verdade. Eu sinto feliz de poder dar um conselho. Lógico, tenha o seu pé no chão, entenda as suas possibilidades, se aquilo de fato serve para você, porque não dá para jogar tudo pro alto do nada, né? Mas se tem a mínima chance de acontecer, você tem gana por aquilo, você tem, né, Sim, estrada ali para fazer acontecer, vai e faz que é sua vida, né? Se você exatamente. deixa de fazer essa Você só tem escolha uma, né? com. Exato, se você deixa de fazer essa escolha quando você tem oportunidade, você acaba se estabelecendo numa carreira e você vai ser infeliz para a vida toda. E acho que essa geração, assim, a minha, a nossa, eu acho que aprendeu isso, né? Teve uma outra estrutura com os nossos pais, né? Que, sei lá, estavam casados aos 21, tinham uma profissão e tem ela até hoje. Sim. E a gente não, a gente foi crescendo e sendo criado para buscar essa felicidade, pelo menos aqui em casa, né? A gente foi criado para fazer algo que você gosta e ser rico fazendo o que você gosta, né? Não isso ser consequência, né? Não ser um objetivo, assim. Não, exatamente. Foi o que você falou. Aqui em casa foi assim. Na minha casa não foi, mas eu fui buscar porque eu senti vontade disso, sabe? O Entendeu? importante é fazer o que você Criação, gosta. exato, eu acho. Não é uma regra que você deve largar tudo e vou fazer Não, mural pelo casos e país, sabe? casos, Não, se exato. você gosta de ficar no escritório, fique no escritório, mas o importante é você Exato, estar feliz exato. com isso, né? Prazer, porque é muito chato você fazer sua vida acima de algo que não te Deixar deixa outras satisfeito, pessoas né? fazerem a sua vida, né? Exato. Eu acho que é muito importante você ter tesão no que você faz, né? Eu acho que é,
a parte monetária é importante, a gente não vive numa utopia, né? A gente Claro. tem que pagar conta e tudo mais, mas eu acho que o tesão com aquilo que você faz, com o processo, com o resultado, com o que você entrega, eu acho que é a parte mais importante para mim, assim, que eu busco hoje. Estar E, satisfeito com o que eu faço, sabe? e você passou, provavelmente, assim como eu e muitas pessoas que abrem uma empresa, muito perrengue no começo, muita gente injusta, muito não, muita falta de oportunidade. Como é que foi Ah, isso? sim. Então, assim, eu nunca tive um problema absurdo, assim. Tá? Eu tive alguns probleminhas, mas todos eu sempre deixei de lado, assim, eu prezo muito pela minha paz de espírito, sabe? E Legal. aí eu tento sempre. Não tô sendo, sei lá, querida ali, ou não tô tendo uma receptividade boa, eu não vou fazer uma questão de ter meu trabalho ali. E eu tive pouquíssimos problemas, assim, que eu posso pontuar, assim. Se eu te falar que eu tive problemas, assim, de receber de clientes, eram clientes mais próximos, Tá? que deixaram de pagar uma quantia muito pouca do que pessoas que de fato tinham pouca grana e tinham que pagar bastante, sabe? Uhum. Isso é bem relativo, assim. Não tive muitos problemas, assim. Lógico que no começo a gente paga para trabalhar, você é convidado a fazer trabalhos que você não vai ganhar, só por exposição, E tem uma e isso fórmula vai mágica evoluindo, né? para manter a sanidade nisso tudo? Cara, não sei, né? Porque eu sou ansiosa, eu faço uma Todos somos. acupuntura, tomo meus florais, então eu acho que não tem muito segredo. Só A aguenta ação e é vai, né? mínima, assim, a organização é mínima, você ter prazer com o que você está fazendo, saber dialogar. Lógico que no começo você acaba reproduzindo trabalhos que não são tanto do seu estilo, porque você tem que fazer. E hoje não, hoje eu já consigo chegar num cliente e falar, acho que não vai ficar legal, vamos testar assim. E ter esse diálogo, ser confiante com o seu trabalho, com o seu propósito, né? Sim. E nesse meio termo você foi crescendo como Gabi, como marca, né? E você está hoje há 4 anos fazendo tudo o que você gosta, basicamente, da hora que você vai acordar até a hora que você vai dormir, né? Exato, trabalho de segunda a segunda, é bem doido, assim. Criei umas crises em casa, assim, porque eu moro com meus pais, né, e com a minha irmã, então as coisas que ocupam espaço, basicamente, são as minhas. Então, metade da sala é meu ateliê ali, tá cheio de quadro, e eu levo na boa, assim, meus pais levam na boa, né, eles conseguem entender isso e me dão bastante Você suporte. tem vontade de ter um espaço teu? Tenho, mas também tenho aí é outro medo da outra fase da vida, né? Porque como eu tenho foco em diferentes áreas, um espaço seria mais para produzir coisas pontuais e volumosas, telas, coisas que Sim. eu preciso de um processo. E eu tenho a tendência sempre de escolher os murais entre outras vertentes de arte. Então pode ser que daqui a um mês eu tenha uma oportunidade para estar pintando, sei Em lá, loco, em né? Portugal. Em Portugal. Eu vou e eu não, entendeu? Aí esse lugar vai ficar preso. Eu tenho sempre esse pé atrás, sabe? Sim, com Se de certeza. fato ia ser bom para mim, porque eu tenho um espaço aqui que eu sou bem-vinda, sabe? Sim. Então, Aí você olhando para trás hoje, depois de 4 anos, como que você vê esse crescimento, os erros e tudo mais? Valeu a pena? Continua valendo? Tem muito a crescer? Tem muito a fazer? Está confortável? Como que você avalia a tua gestão de você mesmo até agora? acho que tem muito a crescer ainda. Acho que eu tô começando a encontrar a fase justa do meu trabalho, de Tá? conseguir cobrar, conseguir evoluir, conseguir atingir as pessoas que eu quero, conseguir exigir o mínimo de estrutura para eu trabalhar. Tem um Já passei público bastante fiel? perrengue, sim. E acontece, eu nunca criei um portfólio na minha vida. Tudo foi desenvolvendo organicamente em Instagram, 98% dos meus clientes são de lá, um ou outro é indicação, um amigo que fez, que veio de lá, é, e as pessoas vão indicando. Sim. Então eu consigo ir viajando, produzindo, não satura, sabe? Quando eu comecei na arte, eu ouvi muito que eu ia ter que ir para São Paulo. Ih, vai ter que ir para São Paulo, Santos não tem espaço para isso. E não, tem, a cidade está se descobrindo. Obviamente que em relação a São Paulo, é uma cidade pequena e ainda engessada em relação à arte. Tem poucos artistas, agora está surgindo mais gente, Sim. Eu sou da Bernardo, filosofia que Vani. se não tem um espaço, a gente cria o nosso próprio, né? Exato, exato. Antigamente não era bem visto. Onde que você imaginar que eu ia ter 4 murais em uma doceria?
sabe? Sim, Escola, eu já pintei escola pública, uma legal. gama de lugares, oficina de automóveis, e a arte ela tá conseguindo ganhar espaço nesses locais porque as pessoas entendem que faz bem, que traz uma energia, que o cliente vai lá e vai se distrair, vai ser bom para ele ocupar, vai ser bom para ele ser bem-vindo, se Sim, sentir bem-vindo. Então é bem legal, assim, a cidade não saturou, sabe? Eu faço trabalhos fora, isso é incrível, você pensar que alguém paga um avião para eu voltar, arca com todos os meus custos. Eu fui para Bahia, fui para Minas e, sabe, para o Sul, e as pessoas estão chamando uma artista de Santos de 26 anos na cara para ir lá, sabe? sim. É incrível, É assim, é um orgulho, doido, né? mas é ótimo, assim, é incrível. Porque aí você percebe que você tá crescendo, né? Que você é importante para aquele lugar mesmo estando tão longe. Sim. E que valeu a pena todas as escolhas que você fez, né? Sim, sim. Eu tava pensando nesse final de semana, enquanto eu tava montando o roteiro e tudo mais, eu não tinha parado para pensar que você só tem 4 anos. É muito tempo, mas eu achei que era muito mais, sabe? E coincidentemente, o Grupo Freela também vai fazer 4 anos agora em outubro. E nós nos conhecemos há 2 anos atrás, na nossa festa de 2 anos. Sim. Então acabou que pegou, não vou nem falar o meio, mas o começo mesmo dos dois, né? A gente. Sim, porque a gente, mesmo começando antes, a gente não engrena, né? Acho que de 2 anos para cá que Ah, de não, fato com as coisas certeza. começaram a ser regulares, né? De ter trabalho toda semana, de ter uma agenda cheia, de ter espera, de ter essas viagens e tal. Eu acho que um dos momentos altos assim da minha carreira assim de volume foi do final de 2018 para até abril de 2019, que eu passei o Natal na Bahia pintando, Sim, voltei, fui para Minas, fui para o Sul pintar, depois para o Uruguai. Então, acho que foi, como artista, assim, fortaleceu muito a expectativa que eu tenho na minha carreira, sabe? Que dá para fazer tudo isso, que eu consigo fazer sozinha, sabe? claro. Não, É, assim, não é por nada não, mas é que realmente é muito bom, sabe, Gabi? Eu tenho esse shape que você me deu no dia dessa festa sim, eu na lembro. minha sala até hoje, tá lá, pregado, sabe? Uhum. E eu realmente gosto do que você faz. Vamos entrar um pouco mais no lance da arte como um todo. Obviamente na sua e na minha opinião, porque é uma coisa totalmente abrangente. Sim. Falando de você tem alguma preferência, primeiro por objeto? Você prefere fazer alguma coisa, não gosta de fazer outra? E segundo, se tem alguma preferência por estilo? Já transitei por tanta superfície, acho que ainda vai surgir a oportunidade de eu transitar por tantas mais. Eu já fiz tatuagem, já customizei as camisetas, tênis, bonés, Já fez tatuagem ou desenho, ou shapes. você também tatuou? Não, eu tatuei por 2 anos. Olha Nesse só. meu comecinho de arte, mas aí eu falei, não vou ter um trabalho que eu julgo bom se eu continuar com outras vertentes de arte. Sim, Tatuagem é uma arte bem séria, então eu acho que o artista ou foca 100% naquilo para ele evoluir, ter um trabalho perfeito e bom, e que eu julgo bom, do que se ele ficar fazendo outras coisas. Então eu acabei deixando de lado. Hoje eu só crio designs assim para pessoas tatuarem, tá. mas o meu foco hoje, acho que se eu pudesse escolher só uma superfície, seria mural mesmo. Legal. Mas estou aberta a tudo. Assim, eu acho que não, o meu trabalho também é muito amplo. Eu consigo chegar em diferentes públicos, diferentes clientes, diferentes empresas, marcas, porque eu não me limito a uma superfície. Sim. Eu acho que a possibilidade do cliente falar, eu queria muito customizar essa guitarra. Quem será que pode fazer? Aí vai me chamar. Eu queria muito fazer esse evento aqui e customizar tal coisa. Aí me chama. Então, essa possibilidade que eu já sugiro, que eu mostro, me faz ter um público muito desenvolvido, sabe? De uma caixinha de fósforo até um avião, né? Exato. Ia ser irado no avião, não customizei ainda. Falando um pouco mais dessa diversidade de públicos, o que você entende que você tem hoje que atende públicos diferentes? Quais são os tipos de trabalhos diferentes que costumam não se conversar entre si? Eu acho que esse tipo lousa, né, que são as ilustrações, Tá? misturado com escritas e tudo mais, acho que
é um dos carros-chefes, assim. Então eu pinto desde quarto de bebê, com uma ilustração, um traço mais de bebê, Legal, a quarto de adolescente, com toda a temática de Fortnite, de games e tudo mais, legal. a uma cozinha de uma família de um casal e 3 filhos, a um apartamento de um cara solteiro. Então acho que esse seria o estilo que as pessoas pedem muito, assim, que eu faço bastante mesmo, assim. Caneta, tinta, E spray, giz, tudo. tudo. Esse eu uso basicamente caneta, né? Tá? Mas na maioria dos murais não me prendo muito a uma coisa só, assim. Eu vejo o resultado que eu quero e procuro o material que encaixa ali. E que encaixa para o uso também, porque às vezes o cliente tem um uso específico, ele lava, se comporta de algum jeito aquele ambiente e a gente precisa ter essa atenção para ter um resultado que não atrapalhe, não estrague, dure. Sim. E a gente conversou que na tua infância as inspirações eram muito do realismo, por Sim, conta do teu pai, mas também dos desenhos, principalmente os japoneses. sim. Isso prevalece até hoje ou as inspirações mudaram, as referências mudaram? Basicamente, a maior fonte de inspiração, assim, sempre foi fotografia, né? Desde Tá? aquela época até hoje, assim. Eu acho que a arte, ela é bem parecida com a fotografia na questão de eternizar ali, de passar um sentimento com um frame só, né? Então, você só tem uma foto e ela contextualiza tudo, né? Ela contextualiza o ambiente, ela contextualiza uma pose, uma feição, uma pessoa, uma identidade. Eu acho que é a mesma coisa na arte. Você tá, né, fechado ali só naquela tela, só naquele espaço, Aham. e você tem que passar tudo aquilo. E eu acho que eu uso muito as fotografias como. Eu tento não olhar muito trabalho de artistas, assim. Eu tenho pessoas que eu admiro, que eu consumo o trabalho, mas eu não tento ficar muito olhando, até para inconscientemente eu não reproduzir aquele trabalho, sabe? Sim. Então, trabalhos semelhantes ao meu e tudo mais, eu tento não ficar muito presa a eles, porque a gente absorve essas É coisas, uma boa dica, inclusive. eu acho. Eu acabo absorvendo vertentes diferentes, então até ficava a arte colorida muito. Então, Crânio, Gêmeos, assim, eu gosto muito de grafite, o Pichiavo, vários caras que eu gostava muito de absorver, o Choque, Tá? tem muitos caras bons, assim. Então, eram inspirações coloridas, mesmo que eu não aplicasse. E eu gosto de ver artistas diferentes ao meu, para eu observar detalhes que eu repense em como aplicar no meu estilo, sabe? Eu acho que é mais interessante. Que é a questão da inspiração, né? Porque na arte hoje quase tudo foi criado. Então, é muito difícil você vir com algo do zero. Normalmente você vai ter uma inspiração de algo que você Sim, viu. tudo é uma transformação do que É, você já exato. viveu, né? E aí é uma questão da cópia, né? Que agora que eu tenho mais espaço, assim, que eu tenho mais visibilidade, eu acabo encontrando. E é aquilo, a cópia muitas vezes ela não é ilegal, né? Porque as coisas não são patenteadas, estão ali na internet. Mas é imoral, né? E como artista a gente tem que tomar cuidado e sempre que puder dar essa dica para um artista que está começando, que muitas vezes ele não tem nenhum referencial, então ele vai ver um trabalho que ele gosta Sim. e ele vai tentar reproduzir aquilo, ele não vai pensar já em criar um estilo dele, fazer a releitura dele daquela obra. Então acho que a gente como artista mais consolidado, que tem acesso a novos artistas que se inspiram, perguntam pra gente, sempre que puder dar essa dica, assim, algumas vezes que eu encontrei trabalhos parecidos, eu às vezes copiam até a cor, tudo que você faz, e eu cheguei e falei, legal que você desenvolvesse, se inspirar é bem legal, e como artista é muito legal ver que tem gente se inspirando em mim, Sim. mas tenta desenvolver a sua linha, acho que é nossa responsabilidade também já como entendendo já sobre isso. Sim, até como, não só como artista, principalmente como artista, mas também como empreendedor, né? A gente tem, por Sim, exato. exemplo, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas o Banksy, Sim, que é um cara que, obviamente, é totalmente extremista em relação a isso, pode estar certo, sim. pode não estar, depende de quem julga, Aham. mas ele tem um espírito empreendedor, assim, não empreendedor porque ele não vende, né? Mas é Vendem construtor pra da ele. marca dele, né? Alguma coisa assim. Sim, exato. O artista ele é o melhor empresário do trampo dele, né? Ninguém melhor do que eu pra vender minha própria arte. Claro. Então, acho que por isso que eu falo que você tem que saber dialogar e defender seu ponto. A partir do momento que você consegue fazer isso,
você consegue dialogar com o cliente para defender de não fazer algo que você não se sente à vontade, ou algo que você não gosta e tudo mais. E como que você É consome bem essas importante. inspirações hoje? É só foto, é filme, é série? O que que é importante na vida de um artista para estar atento a consumir esse tipo de referência? Acho que todo mundo tem muito, assim, acho que arte em todo lugar, né? Tudo que você consome. Então, eu gosto de ver muita foto. Então, Instagram é uma coisa que me alimenta o dia inteiro. Pinterest, eu gosto muito de vídeo, da parte visual, de clipes, capas de CD. Tá? Eu sou atenta a bastante essas coisas. Eu acho que a inspiração pode vir de todos os lugares. Acho que você tem que sempre ter uma leitura de olhar algo e falar como eu reverto isso, como eu melhoro aquilo. A partir do momento que você consegue ter é, um olhar criativo sobre as coisas que já existem, sabe? Sim. Aí eu acho que você consegue se sentir mais confortável em criar também. Acho que é importante. Eu sinto que, obviamente, não é uma limitação nem de longe, mas eu sinto que você consegue reproduzir melhor, seja o espaço, seja o estilo de uma coisa que você já viveu. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem para o exterior, vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a África, ou vai para a China, a forma que você consome a cultura local influencia no que você vai fazer. Seria diferente de eu falar para você, Gabi, eu quero alguma arte estilo chinesa, que também vai ficar boa, mas se você tivesse ido para lá ia ficar muito maior, sabe? Uma coisa Sim, assim. sim. Acho que é o aprendizado visual, né? Exato. Eu sou bastante assim, eu fujo um pouco, eu não me sinto muita vontade de, sei lá, ver um tutorial, coisas técnicas, assim, eu sou bem preguiçosa pra esse lado, assim. Eu gosto mais de consumir visualmente algo e tentar fazer. Sim. Então, acho que essa parte visual de experiência, de fato, acho que é como eu me movo hoje, assim. Tem N jeitos, né, de você reproduzir isso, tem gente que fica aprende muito bem com curso, aprende muito bem com livro, uma coisa técnica, mas eu nunca fui assim. E até sinto falta, assim, não sinto falta, mas acho falho a parte técnica de arte, assim. Eu não sou uma pessoa muito conhecedora de movimentos Tá. e tudo mais. Não acho que isso atrapalhe no meu trabalho, assim. Visualmente eu conheço quase tudo, mas textualmente falando, não, sabe? E aí acho que é cada uma perspectiva que você tem daquilo, né? De consumo. Não é necessário, não me atrapalha, mas. E são momentos também. Eu cheguei a prestar, uns 2 anos atrás, eu cheguei aí na USP prestar para artes. Eu falei, acho que pode ser um complemento, né? Agora que eu tô focada nisso, ter um complemento técnico e tudo mais, mas eu não passei na prova técnica, na prova de desenho. Aí eu falei, acho que não era pra mim. Até cheguei a fazer um curso na USP voltado pra isso, pra história do desenho, mas é outra leitura de arte, assim, outra vivência e tal, e acho que eu sou bem grata de não ter dado certo, sabe? Eu Sim. acho que o jeito que eu me formei como artista é de fato o jeito que combinou comigo, que fluiu naturalmente, que eu me sinto confortável e que hoje me fez estar onde eu tô, sabe? Por mais pessoas no mundo que falem a mesma frase que você acabou de falar, Gabi, eu sou grata por não ter dado certo. Eu acho que Quando... as coisas aconteceram como tinha. Isso eu levo assim pra vida. Eu acho que às vezes surge uma oportunidade, você não fecha um trabalho, mas você está disponível para outro incrível que vai acontecer. Exato. E é assim que eu vivo, semana por semana, e vou fluindo, e tem acontecido muita coisa boa pra mim. Não, ótimo. Ótimo que tem esse pensamento. Eu demorei para reconhecer esse agradecimento também. Me diz uma coisa, seja você como pessoa, como artista ou como profissional, como empreendedora, você tem medo do quê? Quais são as suas inseguranças hoje? A arte ela é muito inconstante, né? Eu tive medo recente agora, durante a quarentena, né? Eu parei quando foi decretado por uns 100 dias. E em casa eu consegui ter uma lesão meio séria no dedo, assim. Tá? E eu fechei o dedão da mão direita, que é o meu principal de trampo, na janela. E eu falei, uma dor terrível. E chegando no médico, ele disse que eu teria que operar. E aí acho que ali foi. Acho que fazia tempo que eu não sentia tanto medo, assim. Porque eu pensei que eu podia perder minha carreira. Então, Sim. talvez o meu medo, assim, no meu trabalho hoje seja mais físico, de acontecer algum problema e eu não poder exercer, o que me deixa feliz, sabe? E tanto pela parte monetária, que é a minha carreira,
quanto pela parte de prazer mesmo, de poder não fazer isso mais, sabe? Sim. Eu acho que é um medo mais da incerteza da arte, porque é uma carreira que hoje você pode estar bombando, amanhã não, amanhã pode surgir um artista, mais 10 artistas na mesma cidade que você e você não ter tanta procura. Então eu tento viver aos poucos, ser grata pelo que está rolando e fazendo acontecer semana por semana, projeto por projeto, e tendo a melhor atenção que eu posso em cada projeto que eu participo, porque aí isso acaba tendo mais trabalho com o mesmo cliente. Tem clientes que eu tenho, sei lá, linha de restaurante, eu já viajei umas 3 vezes em cidades diferentes para pintar com ele. Então acho que eu sou bem Legal. segura a isso, assim, eu tento não pensar muito. Não, excelente resposta. Mas Não, acho que também a questão de ser mulher na arte seja um medo, mas que eu tento também não pensar para isso não me atrapalhar, assim. É lógico que isso causa receios e escudos, assim, que você já sabe como, que pergunta fazer ao orçar um trabalho, como vamos falar um se... pouquinho mais sobre isso. É um tema chato, mas extremamente Sim, necessário para a gente poder abordar. é uma coisa que me perguntaram em outras entrevistas, ano passado mesmo, e eu nunca tinha, assim, analisado a fundo, sabe? Eu acho que talvez fosse uma questão que eu soubesse que existisse, obviamente, como mulher. Não precisa ser uma mulher na arte para você saber que isso existe, é um mundo masculino ainda. Sim. E eu comecei a prestar atenção, sabe? E tudo começou quando o meu perfil do Instagram, ele era pessoal e profissional, né? Ainda não visto como uma profissão, mas eu postava meus trabalhos lá. E eu surfava. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou a pessoa das fotos, então não tinha nada demais, Sim. mas eu surfava e tinha fotos de biquíni. E eu via que as fotos de biquíni tinham mais likes que uma foto de trampo. Eu via que eu recebia convites de trabalho que não eram tanto, sabe? Tinham um quê ali de um interesse Sim, que, sim. óbvio, sabe, que um homem não receberia. E aí eu cortei. A partir dali eu criei o meu perfil pessoal, usei aquele só para trabalho, e aí já mudou muito. Isso fortaleceu muito. Se você vê meu perfil no Instagram, quase não tem foto minha, tem uma ou outra minha num processo e tudo mais. Então ele é bem profissional mesmo, para já evitar essa questão, assim. Muitas vezes eu chego no trabalho e a pessoa, nossa, mas você é nova, então as pessoas nem sabem muito como eu sou, sabe? Eu acho Entendi. que isso me deu uma segurança também como mulher na arte. Tem muitas artistas que só trabalham para outras mulheres, nem fazem trabalhos para homens, assim. Eu nunca tive um problema muito específico. É, meu anjo da guarda é bem bom, assim. E eu viajo, né? E você acaba indo na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida, em cidades depois, longe da sua família. Sim. Eu acho que quem sofre mais é minha mãe nessa parte, assim. Eu consigo lidar bastante bem. E acho que não tive muito problema em ser mulher na arte. O machismo na arte é muito sutil, assim, pelo menos a minha vivência. Tá. Aconteceu alguns casos, assim, no mesmo dia, pós-quarentena agora, eu voltei a fazer o meu primeiro mural, depois de 100 dias. Um mural externo ali na Conselheiro, na calçada, então tem fluxo de pessoas e tudo mais. Como eu tinha me recuperado há pouco tempo da lesão na mão, eu convidei um amigo meu que não tem nada a ver com a área, mas me auxilia. O Igor também é o responsável por me emprestar a primeira posca. E aí eu delimito a área, falo, pinta aqui de rosa, pinta aqui de verde, e eu vou fazendo todo o desenho e vou fazendo os detalhes, estava pintando com ele, ele me auxilia na parte mais grossa. Sim. E primeiro, um senhor apareceu, falou que trabalhava com isso antigamente, tudo mais, pegou um pincel da minha mão e fez uma linha porque ele queria me ensinar como fazia uma linha reta no meu próprio trabalho. Isso nunca aconteceria com um homem Meu Deus. pintando e alguém pegaria o objeto de trabalho dele e traria. Deve ter achado que era, por mais que fosse, né? Mas deve ter achado que era uma pessoa qualquer, uma menina lá de 15 anos que tá pintando o muro da escola, né? A profissão dele e deixei passar. Aí depois veio um outro cara que se dizia artista também e falou que não, mas você tem que fazer assim, igual eu faço. Você tem que quebrar um espelho e colar os pedacinhos no contorno do desenho, porque quando o carro passar ele vai iluminar e tudo mais. Você tem que usar inteligência, como se eu não estivesse usando. E são coisas bem pontuais, sabe? Esse mural mesmo, eu pintando lá, esse meu amigo junto, todas as pessoas que passavam na calçada passavam por mim
ignoravam e elogiavam o trabalho para ele. Nenhuma elogiou para mim em 2 dias de Nossa, que trabalho. chato. Então, eles sempre entendem que a mulher não é a artista principal, que ela não entende do que ela está fazendo, sabe? E normalmente são sempre homens, assim. Pouquíssimas vezes foram mulheres. Então, é uma coisa estrutural, né? Mulher também reproduz o machismo. E são coisas que acontecem, assim, eu comecei a sentir isso depois que eu comecei a ter mais espaço. As pessoas, é como se o seu crescimento desse um passe de liberdade para eles falarem coisas. O Gabi, Então, qual que é acontece muito. o nome? Você deu algum nome para esse mural ou tem algum nome que a gente reconheça ele mais fácil no teu portfólio ou no teu Instagram? É o mural do Tucasa, ali Tá. na costa. Então, galera que tá ouvindo em casa, lembra Um que cachorro o bem mural do coloridão. Tucasa, que tem um cachorro na Conselheiro em Santos, a gente teve uma situação que a Gabi não recebeu os méritos que deveria, porque tinha um babaca, né, do lado recebendo os méritos. Então, lembrem disso quando estiverem ouvindo aqui, deem um like lá e não esqueçam de comentar valorizando o trabalho dela, porque ninguém merece passar por isso, sendo mulher ou não. Não, babaca não. Ele tava recebendo os louros, mas não tinha culpa nenhuma, né? As pessoas reproduziam esse machismo. Retira o Ele babaca tava então. ali, por favor. Não teve culpa, mas Não, ele não influenciou. teve culpa, mas ele tava lá e as pessoas já tomavam aquilo como Eu achei que era a a mesma representação. pessoa que estava tirando o pincel da sua mão. Não, são pessoas diferentes, acredite. Em 7 horas de produção aconteceu tudo isso. Nossa, Fora no Instagram, pessoas que vão corrigir as coisas que eu faço. E aconteceu um episódio também, eu fiz um mural com a temática do Steve Jobs. O tá, Steve Jobs, para quem não sabe, ele assinava Steven Jobs, que é o nome dele de nascimento. tá, não Então, os sabia. documentos, exato. E aí eu assinei, achei super curioso isso, pesquisei, eu tenho o documento, o primeiro documento da Apple tá lá, Steven Jobs, foi o único que tinha, sabe? E depois virou quase que um nome comercial, como Steve Jobs, que é muito mais bonito de se pronunciar. E usando essa escrita, essa grafia nos murais, muitas pessoas me corrigiram. Ah, espero que dê para pagar porque está errado. Então, elas tomam como uma verdade que elas sabem, mas elas não entendem que tudo que eu faço eu pesquiso muito. Então, se eu vou representar algum desenho infantil que uma criança me pede, eu vou pesquisar, vou mostrar para ela antes, vou explicar, é assim, não é essa cor. Tudo envolve muita pesquisa, sabe? Sim, Até os murais mais simples, eu pesquiso, eu salvo referência, nunca pego algo da internet e reproduzo. Então eu sempre tento fazer no meu traço e mesmo algo padrão, assim, que não tem como fugir muito. sim. Então a gente estuda e tudo mais e não é tão reconhecido, assim, ainda é visto como uma profissão ali espontânea, um hobby, sabe? Sim. E ainda mais como mulher, assim, isso acontece, assim, acontece muita gente tentando ensinar, desde como usar a escada a, tudo que você pode imaginar, assim. São coisas sutis e eu acabo ignorando porque são pessoas que às vezes não querem aprender, então você vai acabar perdendo um tempo para explicar para alguém que não quer ouvir, sabe? Sim, Mas chega no final do dia, quando soma tudo, chateia um pouco. claro, com certeza. Com certeza. É... Bom, é a importância também de escolher bem seus clientes, né? Porque você nunca vai querer trabalhar com alguém que não tem a mesma filosofia que você. Mas, resumo é isso, não sejam essas pessoas, né? Por favor. Não seja, por Com favor. dúvida, perguntem. E questão de dicas. Às vezes a pessoa não tá querendo aquela dica que você quer dar, vê se ela tá aberta a isso. Sim, Às se não vai vezes, acrescentar em nada, não fala, né? exato. Quando a sua dica é construtiva e ela é esperada, ela é muito bem-vinda. Claro. Mas agora, quando sua crítica, sua dica é para oprimir e rebaixar quem você tá dando a dica, não precisa. A gente Eu adoro dispensa. trabalhar em murais abertos, tem essa interação, assim, interajo com muitas crianças. Às vezes eu tenho uma caneta sobrando, eu acabo dando, explicando para ela como aplicar. Eu Legal. gosto dessa interação, assim, porque acaba sendo um público novo, é um público potencial, né? Todas as pessoas podem consumir o seu trabalho. E às vezes ela também nunca vai ter um acesso a um artista, que é o que eu não tinha antes, eu não tinha um referencial, né? Sim. Então, eu acho importante a gente ter esse papel e estar aberto a isso, a dialogar com as pessoas. E eu tenho bastante paciência. Mas aí acaba acontecendo casos assim também.
Estamos sujeitos, né? Infelizmente. Estamos, O importante é não então, mudar quem a gente é por conta de pessoas assim. exato. Gabi, vamos falar um pouco dos teus últimos trabalhos. Você falou da Bahia, falou de São Paulo, falou de Minas. Como é que foi? O que que você fez de fato? O da Bahia foi incrível, foi a primeira viagem de avião que eu fiz por causa do trabalho. Já tinha viajado aqui pro estado de São Paulo, litoral e tudo mais. Mas aí foi o primeiro grande, assim. Então, como artista, são conquistas, assim, que você vai desbloqueando, sabe? Sim. E eu passei 10 dias em Morro de São Paulo, um lugar lindíssimo. Eu fiz uma trilha de artes, escadaria, a gente fez aquela clássica asa pra. Legal. E eu falo a gente porque eu levei meu namorado na mala pra me ajudar com o staff. E, e aí eu consegui, foi incrível, porque eu passei o Natal lá com ele, consegui lucrar, arcar com os custos da minha viagem, da dele, e ainda conhecer um lugar lindo e deixar meu trabalho lá, sabe? Era uma E pousada? era um hostel, a gente Tá, fez toda a trilha do hostel, até o hostel, então escadaria, esse primeiro grafite, um muralzão, mais um mural e dois pelo hostel. Foi bem legal. sim, ficou bem incrível. A gente já vai falar onde encontrar essas informações, mas vale a Sim. pena procurar. Tirando a Bahia, o que mais que você fez recentemente? Aí esse de Minas foi ano passado, né? Que esse ano tá meio descartado, Ah, mas claro. então vamos contar como ano passado. Aí ano passado eu fiz Minas e assim que eu voltei eu já tive um mural grande em São Paulo. Tá. Fui pro sul, pintei Itajaí e rolou essa trip pro Uruguai. Minha prima tava indo pra lá, aí eu fui na mala e eu acabei pintando numa grow shop lá na entrada, assim, na escadaria. Ah, que Foi bem legal. legal, foi bem legal mesmo. Foi primeiro trabalho fora, assim, Uma foi incrível. atmosfera boa. Mas sempre, eu ia perguntar antes de você comentar do Uruguai, mas as que você fez no Brasil, essas maiores, sempre são pousadas ou tem algum mercado diferente também que chama? Não, o maior que eu já fiz na minha vida tem 84 metros lineares, assim, compridos. Nossa, É um conjunto de quatro murais que se ligam em Caçapava, no interior aqui de São Paulo, que é para a rede de restaurante que eu te falei. Assim que eu voltei de Minas, eu pintei a rede deles em São Paulo, tá. uma sede deles em São Paulo, e depois acho que foi esse ano, o final do ano passado, eu pintei esse em Caçapava, que foi o meu maior, que foi incrível também. Um deserto absurdo, um sol, e eu pintei sozinha em 7 dias. Foi Nossa, bem incrível, foi bem incrível. nossa, imagina o cansaço que deve ter sido também fazer tudo isso. Sim, sim, sim. E aí foi meio louco também. Eu não tinha passado tantos dias fora de casa, assim. Eu fiquei 7 dias sozinha num hotel, né? Longe de casa, numa Tá. cidade relativamente pequena. E só trabalhando também, mas o resultado foi bem legal, assim, o restaurante tá incrível. E aí na inauguração eu pintei uma carroça também. Foi coisas Nossa, bem distintas, assim, foi bem legal. São as oportunidades da arte, né? Tinha uma carroça lá, que era da temática, assim, mais de texana, deserto e tudo mais do sim. restaurante, que ele é todo aberto, grande. E tinha oportunidade, eles me olharam, tu não acha que dá pra pintar? E Tá com você tá caneta livre disposto, aí? e você tá disposto a fazer, sabe? Então as coisas vão acontecendo, assim. Eu amo essas possibilidades. O importante é você abrir a porta para elas acontecerem, né? Exato, exato. Você arrumar um jeito, assim, lógico que às vezes surgem superfícies que eu não me sinto à vontade, ou que eu falo, vamos testar, mas, pô, não deu certo, vamos testar um material que dê, acho que assim dá, Sim. porque depende tudo do uso, acho que eu sou bem sincera quanto a isso, às vezes aparecem alguns trabalhos que não é o que eu exerço, uma reprodução do logo, algo mais comercial, meu trabalho é um pouquinho mais artístico, e aí eu fujo um pouco dessas coisas mais técnicas que às vezes um adesivo supre o que o cliente está esperando, sabe? Sim. Então eu indico mesmo, e porque às vezes você não vai fazer com prazer, né? Vai tomar o espaço de você estar fazendo uma produção que você goste. Claro. E impacta no teu nome também, no teu trabalho, né? Se não for uma coisa legal, não vale a pena ser feito. Exato, exato. E vamos falar desse lance internacional. Como que rolou isso do nada para o Uruguai? Do nada não, né? Veio construído de um bom trabalho, mas como é que foi esse contato? Sim, a gente foi pra lá, minha prima tava indo pra lá, pra casa de um amigo, que é o dono dessa grow shop. E aí a gente acabou ficando na casa dele. Eu falei,
Se eu tiver uma parede, eu troco minha estadia por, por uma parede, né? Torcendo pra ele aceitar, nem por ter gasto nada, a gente tava de convidado, mas por deixar meu marco em outro país, né? Claro. Incrível. E aí rolou. A gente comprou as tintas lá, eu tinha levado algumas coisas já pensando na possibilidade na mala. E deu super certo, fiz um mural bem legal lá. Depois eu te mostro até. Qual foi a técnica que você usou? O que que você pintou? Misturei tudo que eu gosto, assim. Eu usei um pouquinho de spray, um pouco de pincel, porque a gente teve que comprar umas tintas lá e não tinha muito fácil isso de spray. E canetas Posca sempre. Legal. É legal. Ô, Gabi, digamos que provavelmente tem alguém ouvindo aqui que quer ser você, ou mais ainda, quero ser melhor do que a Gabi. Quais são as dicas de uma artista para um futuro ou para um já artista também? Cara, prática. Prática e prática. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei hoje porque eu pratiquei muito, assim, e eu vejo essa evolução nos trabalhos, assim, que antes, no começo, eu desenhava tudo a lápis para depois fazer a arte, e hoje não, hoje eu chego e já reproduzo uma arte melhor ainda, sem nenhuma referência. Então, acho que prática, você se sentir confortável e confiar no seu olhar também aquilo. Então, você treinar você mesmo para ser bom, para ser crítico com o seu próprio trabalho, Sim. confiar no seu trabalho. O ego ele é importante, mas ele não pode ser maior que você nunca. Eu acho que são algumas dicas. Não se prenda a um artista, a um consumo, a uma vertente. Eu acho que tudo pode somar para você, mesmo que você estabeleça um estilo específico. Você pode absorver de tantas coisas, assim, de música, de cinema, igual você falou, outras referências diferentes. Mas eu acho que a prática é o segredo para uma boa arte. Eu acho que muito é falado, eu escuto muito. Nossa, olha essa letra, que dom. Na escola eu recebia milhões de críticas das professoras por causa da minha letra. Minha letra mesmo, ela não é bonita. O que eu pratico na arte quando eu faço letra é um desenho para mim. Eu enxergo aquilo como uma arte. Sim. Então acho que é a prática. A prática é o segredo. O dom, então, o dom ele é importante. Eu acho que é o bichinho ali que faz cada um ter uma predisposição a gostar de certos assuntos. Então, arte, esportes e tudo mais. Mas ele não é nem 50% do artista. Eu acho que o dom ele é 30, no máximo 30%, e o resto é prática. É estudo, são os cursos que ele faz, as coisas que ele vê, as coisas que ele pratica, até a grana que ele investe naquilo, em ferramentas e tudo mais. Então, eu acho que alguns artistas ficam até chateados com isso, porque a gente é resumido a algo que a gente nasceu pronto para fazer aquilo, e não é prática. Mas, como eu te falei desde o começo, é algo que eu faço desde criança. Tá. Então, é o que eu sei fazer, é o que eu quero evoluir mais e mais e mais todo dia. Então, acho que isso acontece em todas as profissões, né? Sim. Você vai pegar um jogador de futebol, ele nasce com aquele dom, com aquele sonho de fazer aquilo, ele tem a predisposição e tudo mais, mas se ele não treina todo dia, se ele não alinha aquilo a um trabalho físico, alimentação e tudo mais, ele não vai ser um bom jogador de futebol. Então isso a gente vê com casos, sei lá, Cristiano Ronaldo é assim. Então acho que em todas as áreas o dom ele não é maior que o artista. Acho que é uma mentira assim que é vendida e até resume mal, né, injustamente um artista. Sim. Porque o artista, ele é o estudo dele, é a prática. E o E dom até o é só outro o extremo, start. né? Se você realmente não tem dom e mesmo assim quer fazer, se você praticar, você pode demorar mais, mas você também vai conseguir, Sim, né? você vai ter um resultado bom, entendeu? Eu acho que o dom, ele é muito parte do desejo que você tem de fazer aquilo. Então, da intenção, do gosto por aquilo. Isso em todos os assuntos, né? Gastronomia e tudo mais. Eu acho que tem gente que tem uma predisposição, tem paciência de aprender, tem vontade de aprender. E eu acho que o dom, para mim, é isso, assim. Sim. Não é algo fácil que nasceu, te fez nascer pronto para aquilo, sabe? Perfeito. Obrigado pelos conselhos para mim e para todo mundo que tá ouvindo. Gabi, me diz uma coisa. Se eu ou que qualquer pessoa que está em casa quiser ver sobre seus trabalhos, onde que a gente encontra e em qual endereço? Aí o lugar
essencial é o Instagram. Acho que é a rede social que eu mais uso. Qual que é o teu endereço lá? Gabi Mirandas, com S no final. Gabi Miranda S. Isso, que até acham que o meu nome é assim, né? Eu já participei de muitos trabalhos que me chamam de Gabi Mirandas, assinam reportagem, colocam Gabi Mirandas, mas não é. É Gabi Miranda Santos. E aí ficou o S. Tá. O Instagram é teu principal, mas fora ele você tem mais alguma coisa ou focamos lá? Não, focamos lá. Tá. Focamos lá. Lá eu posto vídeos de trabalhos, processos. Inclusive para contato com você também, para contratar o seu trabalho. Exatamente. O orçamento começa por lá, eu passo as informações e tudo mais. A gente acaba levando pro WhatsApp, mas essencialmente é lá. É o meu melhor portfólio. Eu nunca fiz outro, ele sempre serviu para mostrar tudo ali. Ele é bem organizadinho. Tô precisando arrumar os destaques. Vou ver se eu faço isso antes do podcast sair, para ficar mais fácil para todo mundo ver. Legal. Mas tá lá. Tá, tudo o que eu fiz, basicamente, tá lá. Perfeito. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Gabi, inclusive contratar ela em qualquer lugar do mundo, é instagram.com/GabiMirandaS. Isso, né? Exato. Gabi, muito obrigado pelo tempinho, por essa conversa maravilhosa e por ser a inspiração que você sempre foi aqui para não só para mim, mas para o Grupo Freela como um todo. Foi um prazerzaço ter você aqui com a gente hoje. Virado, de verdade. Meu primeiro podcast, depois de fugir de várias. Obrigada por fazer isso ser bem natural e me deixar confortável, assim. Foi excelente. Falar de mim deveria ser mais fácil, assim, mas a gente acaba ficando nervoso. Mas não é esse dom que você tem, mas você consegue aperfeiçoar, com certeza. Mas é aquilo. Ninguém melhor para falar do meu trabalho que eu, então foi bem legal. E também rever isso, porque acaba sendo coisas que vai ficando para trás, né? Você vai fazendo acontecer hoje e o para trás é a história. Exato, e você não pode deixar a sua história morrer, você tem que contar ela adiante, com certeza. Tá gravado agora. Exato. Muito obrigado, Gabi. Obrigadão pelo espaço, de verdade. Sucesso pra nós. Sucesso. Esse foi o 6º episódio, galera. Fica no ar que o próximo é na sequência.